Olá, meus amigos, tudo bem? Cá estamos novamente reunidos e hoje é o dia de coagulação. Você sabe o que acontece no processo de coagulação? Quer aprender protrombina, fibrina, fibrinogênio e etc? Fica atento, daqui a 2 segundos a gente volta. Olá, meus amigos! Bom, cá estamos novamente reunidos para mais uma aventura no mundo da biologia e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre coagulação, fechando aí a série de sangue e falando um pouquinho sobre as plaquetas, que também são os trombócitos. De repente você já ouviu falar de trombose. Eu vou depois gravar um vídeo, um bonus track, para a gente falar um pouquinho de trombose, como é que funciona o mal da classe econômica, que tem a ver com a parte de plaquetas. Eu vou fazer alguns comentários nesse vídeo. Mas, sem mais delongas, vamos entender como é que funciona o processo de coagulação, que é o principal processo do qual as plaquetas fazem parte. Então vamos lá, vamos dar uma bisoiada aqui. Eu coloquei um vaso sanguíneo aqui para você representado. Esse vaso sanguíneo, eu cortei ele aqui de alguma maneira, imaginando que a gente pode ter um sangramento, algo assim, nessa região, nessa área, e a coagulação sanguínea ela vai acontecer justamente aqui, tá? Para que aconteça a coagulação sanguínea, a gente tem que entender que uma série de plaquetas, aí eu vou roubar aqui essas plaquetas, vou colocá-las aqui embaixo, e vou dar uma ajeitadinha aqui nas plaquetas em algum lugar. Pronto, tá aqui a plaquetinha. As plaquetas, elas são, deixa eu chegar mais para cá, para ficar mais visível. As plaquetas, elas são fragmentos de células. As plaquetas são fragmentos de megacariócitos. E elas são responsáveis pelo processo de coagulação. Eu vou colocar uma plaqueta aqui no cantinho. Ou seja, eu vou desenhar as plaquetas aqui, ó. Imagina lá que tem uma plaqueta aqui. Aí vai ter uma outra plaqueta um pouquinho mais aqui para frente. As plaquetas normalmente elas caminham coladas nas paredes dos vasos. Então elas vão se arrastando pela parede dos vasos ou pelas paredes dos vasos até chegar ao local onde tem o sangramento. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: na corrente sanguínea, normalmente não há, e aí você sabe, nenhum tipo de filamento de colágeno. Colágeno é uma proteína que é residente do tecido conjuntivo, ou é sintetizada no tecido conjuntivo. E a célula principal de tecido conjuntivo responsável pela formação de colágeno é o fibroblasto, que vai liberar o colágeno que vai formar a estrutura do tecido conjuntivo. Como não há colágeno circulante na corrente sanguínea, isso faz com que as plaquetas consigam circular livremente sem maiores problemas. Mas no momento em que há um corte, o colágeno, deu uma riscada aqui, no momento em que há o corte, o colágeno ele acaba sendo exposto e é colocado naquele lugar onde tem o processo de sangramento e é produzido justamente pelo tecido conjuntivo que está próximo àquela região da lesão. Então já vou pegar cá um pilozinho laranjinho para representar como se a gente tivesse várias fibras de colágeno sendo colocadas aqui, ó, várias fibras de colágeno sendo colocadas naquela área, naquela região que está exposta e é o tecido conjuntivo que está produzindo esse colágeno. E aí, o que acontecerá é que as nossas queridas, lindas, lépidas e fagueiras plaquetas, quando elas chegarem aqui nessa região e elas encontrarem esse colágeno, elas vão se ligar ao colágeno de uma maneira bastante intensa. Ou seja, já há sinalização celular ali naquela região, o tecido lesionado, você já tem exposição de fatores que vão permitir que as plaquetas se fixem ao colágeno de uma maneira mais eficiente, tá? Neste momento, e a coagulação sanguínea é um processo bastante complicado, tá? A gente está tocando na superfície do processo de coagulação sanguínea, são inúmeros fatores de coagulação. Depois, a galera de biomédica vai na faculdade aprender o processo todo de passo a passo e você vai entender do que eu estou te falando, é um processo realmente muito complicado. Mas, para o que interessa para a gente numa prova, as plaquetas elas começam a se colar, a se ligar naquele colágeno e já vão começando a tampar aquele espaço, que é a intenção. A coagulação sanguínea é justamente você tampar aquele buraco, aquele local onde você tem sangramento.
E a gente chama isso de coagulação primária, onde plaquetas mais colágeno estão colando ali, ligando, e esse entupimento ali daquela área que tem extravasamento, não é, de sangue, acaba sendo mais físico do que químico. Sim, maravilha. Aí, uma série de fatores de coagulação liberados pelas plaquetas, pelo tecido conjuntivo, ou seja, é um coletivo de substâncias que estão sendo liberadas para que o processo de coagulação seja possível e acabe acontecendo. Ao longo desse processo, uma substância uma enzima inativa chamada protrombina, ela será ativada a uma outra forma, deixa eu chegar lá aqui um pouquinho para cima, a outra forma dessa mesma proteína, deixa eu puxar a setinha aqui pra gente, que é a trombina. Então a protrombina será convertida a trombina. E isso lembra que tudo está acontecendo ali naquele lugar onde você tem o sangramento, onde você tem o colágeno exposto, não é? Onde você todo o processo de coagulação está voltado para evitar o sangramento. A gente vai ter naquela região vasoconstrição, por uma série de sinalizadores químicos liberados, ou seja, tem muita coisa acontecendo por trás disso, tá? Em presença de cálcio, então, vou botar o cálcio aqui em cima, e ficou meio ruinzinho aqui, vou botar mais para aqui para baixo, então, do lado de cá, em presença de cálcio, a nossa protrombina vai ser ativada a trombina. A trombina é uma enzima ativa, e vou dar uma girada aqui nessa setinha, vou dar uma girada nessa setinha. A trombina é uma enzima ativa, e uma vez no seu estado ativo, ela vai fazer com que o fibrinogênio, que é uma proteína que não tem capacidade de formação de fibras, tá? Se você olhar depois, procura na internet a estrutura do fibrinogênio. Ele vai te mostrar que o fibrinogênio não tem a capacidade de uma moléculazinha de fibrinogênio ligar em outra, ligar em outra, ligar em outra, para que daí você forme uma fibra longa de fibrinogênio. Mas, quando o fibrinogênio é convertido a fibrina, isso passa a ser possível. A fibrina é uma proteína que pode formar um grande filamento. Yes? Até agora, tranquilo. E essa fibrina, que tem a possibilidade de formar esse longo filamento, deixa eu pegar uma caneta aqui amarelinha, ela vai começar a se misturar ao colágeno, às plaquetas que já estão presas, possíveis células vermelhas, hemácias que estejam também tentando sair ali por aquele local e que também estão ficando presas ali naquela região. E toda essa maçaroca que está se formando nessa rede de fibrina, todos esses elementos figurados presos, mais outras proteínas que já estão sendo feitas, acabam fechando aquele ponto de sangramento e, consequentemente, está acontecendo a coagulação sanguínea. Tranquilo ou favorável? Molência. Uma vez feito isso, a gente não está cicatrizando ainda nada, tá? É só uma forma de você evitar que o sangramento aconteça. Depois que você conseguir finalizar aquele processo de sangramento, aí você vai recuperar o tecido. Esse processo, vamos imaginar um corte não extremamente pequeno e não extremamente grande, como hemorragia, perdi a perna, sangrou, seja uma coisa mais simplinha, simplesinha, sangramento simplinho é ótimo, né? Vai durar lá por volta de 3 minutos a 4 minutos, mas não muito mais do que isso. Você pode ter, obviamente, tempos de coagulação um pouco menores ou um pouco maiores, e dependendo da extensão da lesão, você também terá um tempo maior de coagulação ou menor. Sim. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Você já assistiu o GPS que eu fiz invertido? Tá? Eu fiz um GPS invertido na segunda-feira. Segunda-feira eu liberei o GPS dessa aula que a gente está tendo agora. Essa é uma aula regular. Se você olhar o GPS, você vai perceber que, cara, nenhum desses nomes, protrombina, fibrinogênio, vai aparecer numa prova como o Enem, ou como uma prova da FUVEST, ou como uma prova da UERJ, que foram as 3 provas que eu analisei, tá? E aí a gente começa a pensar se por um acaso faz ou não faz sentido a gente decorar toda essa cascata de coagulação, que é a ponta de um iceberg imenso. Eu acho que, se nós estamos no processo de otimização de conteúdo,
Podemos estudar essas transformações todas com protrombina, fibrinogênio, fibrina? Sim, mas a gente precisa dar atenção, antes de mais nada, qual o papel básico, por exemplo, da plaqueta. Eu mostrei para você no GPS uma questão do Enem que colocava uma tabela, o indivíduo tinha uma quantidade de plaquetas menor do que o normal, e aí a questão perguntava que tipo de problema ele teria, e a resposta era problemas de coagulação. Então, cuidado na hora que você for ponderar o que você vai estudar ou não. Acompanhe os GPS. Pede um GPS. Pô, professor, você podia fazer um GPS de tal coisa? Eu vou lá e faço o GPS para você daquele determinado assunto. Poxa, mas eu quero a universidade tal. Eu analisei Enem, que é a nossa base, analisei o ERJ, analisei FUVEST. Eu posso analisar uma outra prova, é só você me pedir e eu vejo se o banco de dados ele está trazendo aquelas informações para a gente conseguir analisar, tá bom? Mais pra frente a gente vai falar novamente de coagulação. Esse não é o único vídeo, mais vídeos vão aparecer. Eu vou falar de trombose, a gente vai falar de coagulação novamente, como a gente faz para desfazer esse emaranhado aí de fibrina, e a gente vai trabalhar outros assuntos um pouquinho adelante. Si, tranquilo, moleza. Muito bem, então você sabe, porque eu sempre peço isso a você no final do vídeo. Compartilhe esse vídeo. Vamos fazer com que esse vídeo tenha a possibilidade de chegar, eu faça, não é? Você, na verdade, vai fazer, muito mais do que eu. Faça esse vídeo chegar a um número maior de pessoas que precisam realmente do conteúdo para fazer as provas de vestibular e às vezes não tem condições de ter acesso a esse tipo de conteúdo. A internet é uma excelente forma de democratização de conteúdo. Tem lá seus problemas, obviamente, mas a gente pode imaginar como alcançando um número razoável de pessoas que não conseguiriam ser alcançadas, tá? Então, abraços enormes. Nós nos vemos na sexta-feira. Sexta-feira eu vou colocar no ar um vídeo sobre a nossa cabeça. Se você tiver algum tema que você gostaria que eu abordasse, fala para mim. Manda mensagens pelo canal do YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site. O e-mail é contato@ladoa.com.br. Tem meu e-mail pessoal, Cícero Melo, com L só, tudo junto, @ladoa.com.br, tá bom? Então foi um prazer ter estado com vocês novamente e a gente se vê no vídeo da sexta-feira, vídeo sobre a cabeça. Se liga! Até mais!